O amor é o vínculo da perfeição. E eu sempre tenho dito para as pessoas que o maior de todos os patrimônios que eu e a bispa temos é verdadeiramente o amor do povo de Deus. Porque o amor é o vínculo da perfeição. E hoje eu queria falar com vocês durante a gravação do Renascer Praise 15. Esse CD que tem um título, Reinando em Vida. Aquilo que é a vontade de Deus, nos tornar seus filhos, desfazer a condição de criatura para que nós possamos ser verdadeiramente filhos. E foi exatamente aquilo que fez com Esther. Esther, ela foi chamada por Deus para representá-lo em um grande plano. Uma menina judia, uma menina escrava na Pérsia, e um dia o Senhor a chama. Quando Deus, Ele quer verdadeiramente marcar uma pessoa, Deus trabalha na vida dessa pessoa de maneira profunda. E Deus tinha para Esther um grande plano. E o plano de Deus passa sempre por entregar a nós grandes desafios. Porque Tiago fala que nós somos aprovados depois de sermos provados. Esther, ela recebeu um desafio de Deus. Sendo escrava, se tornar uma rainha. Muitas pessoas podem até imaginar que isso foi um conto de fadas, algo muito fácil. Não. Esther, ela foi para uma corte aonde havia uma outra rainha que se chamava Vasti. Esta rainha tinha as suas pessoas, os seus súditos, e ela deveria ocupar o cargo da mulher mais importante da terra. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Esther estava debaixo de um envio, de uma determinação de Deus, para ir disputar a posição de ser rainha. Mas Esther não se acovardou, e Esther foi. Eu estava meditando sobre isso, que alguns desafios de Deus nos levam a enfrentar o choro, a impotência, o incerto, porque nós estamos diante de dificuldades que nós não temos controle sobre elas. O desafio de Jesus Cristo de enfrentar a morte na cruz. Um desafio proposto a Deus para Cristo, para que Ele pudesse resgatar o homem. Um desafio de você ter a sua vida completamente mudada do seu rumo, ir para uma prisão. Um desafio que te leva a ficar distante de pessoas que você ama. Um desafio que faz com que você veja pessoas completamente descaracterizadas por causa da luta. O desafio de Esther era tão grande como os meus desafios, como os teus desafios. Atrás de uma grande dificuldade, há uma grande porta aberta nos esperando. Deus, para você, Ele tem, depois da prisão, a bênção de reinar. Depois da morte, a ressurreição. E o desafio de partir para uma competição para ser rainha. Um grande plano de Deus se cumprindo. Até aquele momento,
Esther não havia falado para ninguém que era judia, todas as coisas estavam indo bem, mas se levanta Amã, enviado de Satanás, que quer destruir o povo de Deus, que se opõe, que levanta calúnias, que tenta impedir a caminhada. E contra ele, Mordecai é aquele que vem para trazer a libertação. Mordecai diz a Esther: Deus tem uma grande obra para você. Você vai livrar o povo de Deus. Você vai fazer com que a tua própria vida seja exposta para que o povo de Deus possa ter livramento. E eu quero dizer para você, Deus vai colocar desafios diante da tua vida. Talvez você hoje esteja passando o maior de todos os desafios que você já viveu. Como eu vou enfrentar a morte do meu casamento? Como eu vou enfrentar a situação que hoje se apresenta, que eu não pensava, que eu não imaginava? Como é que eu vou enfrentar essa dificuldade financeira? A resposta é: aceite o desafio de Deus e vá em frente. Porque Mordecai disse para Esther: estão querendo destruir o povo de Deus, então você vai até o rei. E Esther pensou: se eu for até o rei, eu vou morrer. Mas Mordecai falou: você vai. E Esther então levantou a mão e disse: eu vou, se perecer, pereci. Peça para o povo jejuar e orar, que eu irei. E Esther foi, porque ela era uma mulher marcada em atender aos desafios do Senhor. E quando Esther chega diante de Assuero, Assuero pega o seu cajado e coloca na direção de Esther. E a partir daquele momento, todos os planos do inimigo, a forca preparada, a sentença de morte, as mentiras, as acusações, o tempo do choro, da incerteza, cai por terra, porque agora estava começando o grande plano de libertação que Deus tinha atrás daquele desafio. E eu quero hoje dizer para você, atrás desse desafio que você está enfrentando, o rei já estendeu o cetro na tua direção, e você vai ver um grande e poderoso livramento de Deus. Porque quando você cumpre o tempo do desafio, aí vem agora o tempo da realização de Deus. Aonde havia choro, aonde havia esperança destruída pela morte que estava às portas, o Senhor muda completamente a sorte, e aquele pur se transformou em purim. E Esther volta com a notícia: Amã caiu, Deus entregou o inimigo em nossas mãos. Então do choro, da dor, da tristeza, daquele tempo de tanto desespero, daquele tempo de tanta angústia, aonde na casa dos judeus havia choro, agora, porque uma mulher aceitou um desafio de Deus, acabou a destruição, a morte, o roubo, e na casa do povo de Deus chegou o dia da alegria, chegou o dia de repartir porções. E em todas as esquinas da Pérsia se falavam: para o povo de Deus haverá alegria, regozijo e honra, porque Deus mudou a sorte do seu povo. Aleluia. E a palavra de Deus para você é essa: não abra mão do teu milagre, não volte atrás, porque Deus te escolheu para que você receba os desafios, mas atrás dos desafios, a tua vitória já está assegurada em Jesus Cristo, porque a honra do Senhor é sobre ti. Ano de Esther, anos de livramentos, ano de honra, ano da glória de Deus sobre a vida do seu povo. E de todos os choros que você chorou, o Senhor alegrará o teu coração, tirará o luto e te dará dias de alegria, regozijo, gozo e honra, em nome de Jesus. Amém.